Oi, pessoal do Justificando, nós estamos aqui no programa Advocacia Pública e recebemos hoje o deputado Carlos Gianazzi. O tema da nossa conversa vai ser educação no Estado de São Paulo, a ocupação das escolas e a desocupação pela polícia sem a interferência do Poder Judiciário. Oi, Gianazzi, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Quero te agradecer desde logo. Você que tem uma vida política, uma militância muito pautada na educação, e hoje o nosso tema aqui, a nossa conversa é exatamente sobre isso, sobre a questão da educação e esse movimento dos estudantes paulistas, principalmente os secundaristas, de expressarem a sua insatisfação com a condução da educação no Estado de São Paulo, com as ocupações, né? Eu acho que é uma maneira de expressar a insatisfação, e queria que você falasse um pouco disso, para que nós entendêssemos o que está se passando na cabeça desses estudantes. Márcia, primeiramente, muito obrigado pelo convite para estar aqui no seu programa, que é um programa muito sério, crítico e contribui muito para o pleno exercício da cidadania da nossa população. E dizer que a educação no Estado de São Paulo há muitos anos vem sendo abandonada e carecendo de investimento. É uma educação deteriorada, uma educação com salas superlotadas, com muita violência. Nós temos profissionais da educação mal remunerados, não há investimento na formação desses profissionais. Ou seja, toda essa degradação histórica da rede estadual, principalmente nos últimos anos, nos governos do PSDB, levou a uma reação dos alunos. Os próprios alunos reagiram, os professores têm reagido muito com manifestações, com greves, mas a situação ficou tão insuportável que os alunos resolveram também reagir. É isso que eu ia te falar um pouco, quer dizer, a gente tem uma atuação tradicional aí dos professores de reclamarem muito com relação às condições de trabalho deles, mas também de chamar a atenção para a má qualidade do ensino, para as dificuldades de implementar um ensino de boa qualidade, mas na verdade o movimento que acabou capitalizando a sociedade, chamando de fato a atenção da sociedade para a importância da educação, acho que está sendo mais esse movimento dos estudantes do que a própria atuação, vamos dizer, sindical dos professores. Nós fomos surpreendidos positivamente no final do ano passado, em 2015, com as ocupações de mais de 250 escolas do Estado de São Paulo, por conta de um projeto que o governador Alckmin lançou de reorganização da rede estadual, que na prática era o fechamento de escolas, era o fechamento de 94 escolas e 3.000 salas de escolas da rede estadual. Então houve uma reação imediata contra o fechamento dessas escolas, os alunos ocuparam as escolas com o apoio da sociedade, né? Foi um movimento simpático à sociedade. O Ministério Público apoiou, a Defensoria Pública apoiou, a OAB apoiou, o próprio Tribunal de Justiça, desembargadores que conduziram uma audiência foram, na verdade, favoráveis à não intervenção do Estado na retirada desses alunos, não autorizaram. Você até esteve presente em uma das audiências públicas, participei de uma audiência pública aqui em São Paulo, muito interessante, onde os desembargadores abriram um processo de diálogo, né, entre os alunos e o Estado, mas o Estado continuou intransigente, enfim, mas o próprio Tribunal de Justiça, que normalmente é mais conservador, ele ficou atento e sensível a essa questão dos alunos. Então, foi um movimento vitorioso, porque o governador teve que recuar, teve que cancelar o projeto, demitiu praticamente o secretário da Educação e o projeto foi arquivado. E foi uma vitória dos alunos, a grande mobilização feita pelos alunos, ocupando as escolas de uma forma organizada. E eu visitei 50 dessas escolas ocupadas, conversei com os alunos e vi o modelo de organização. Nós tínhamos lá equipes de comunicação desses alunos, equipe de limpeza, de segurança, enfim, eles estavam muito bem organizados, numa organização horizontal, com um novo modelo de organização. Foi um movimento apartidário, um movimento que não teve a ingerência nem a participação de sindicatos, de partidos políticos, de parlamentares. É algo novo surgindo no próprio seio da rede estadual de ensino. Na verdade, foi um movimento que surpreendeu todo mundo e positivamente, porque
eu acho que a partir do momento que você encontra um mecanismo de forçar o diálogo, que foi o que os estudantes fizeram, né, sempre é positivo, porque eu acho que todas as iniciativas de governo, de Estado, devem ser feitas a partir do diálogo, né, Exatamente. E os alunos não estavam reivindicando só o fim do projeto da reorganização. Eles estavam reivindicando o fim da superlotação de salas, o investimento na infraestrutura das escolas que estão sucateadas também do ponto de vista físico. Hoje nós temos ainda no estado de São Paulo 70 escolas de lata, nós temos centenas de escolas que não têm quadras para a prática das aulas de educação física. Sim. Enfim, escolas estaduais não têm laboratórios, não têm sala de informática, não têm bibliotecas. Então, é uma escola muito sucateada, que ela não atende mais, né, minimamente o processo pedagógico. Ontem eu estava até ouvindo no rádio que o Tribunal de Contas do Estado fez uma avaliação no estado todo sobre a questão da merenda. Isso. E chegou a conclusões impressionantes também com relação à falta de organização nessa parte de merenda, de lanche só seco, enfim. Até um escorpião foi encontrado na merenda falta escolar. De higiene nas cozinhas das escolas, o que é uma coisa que é incompatível com o grau de cidadania que as pessoas esperam, né, ser respeitadas no seu direito à cidadania. Então, exatamente. Então foi contra isso que os alunos lutaram e continuam lutando hoje, porque essa luta tem continuidade agora em 2016, com outras ocupações nas ETECs, na Assembleia Legislativa. Ocuparam a Assembleia também, né? E agora nós tivemos uma orientação jurídica recente aqui no estado de São Paulo, no sentido de que essas ocupações não precisam mais do judiciário para serem desfeitas. Quer dizer, é uma certa criminalização do movimento social a partir do momento que se entende que as ocupações são desde sempre inadmitidas e a polícia deve entrar, desfazer a ocupação, enfim, sem diálogo, encaminhar os estudantes para a delegacia, lavrar boletim de ocorrência, mandar perito para dentro da escola para verificar o que foi depredado ou se não foi, né? E, enfim, é uma prática diferente, eu acho que da que o próprio Plano Nacional de Educação juridicamente determina, né, Janazzi? Exatamente. Um dos grandes princípios da educação brasileira hoje, princípios inscritos, inclusive, na Constituição Federal, na LDB, na Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional, no Plano Nacional de Educação, e em toda a legislação pertinente à área da educação, é o princípio da gestão democrática da escola pública e da participação da comunidade nas decisões da escola, né? Isso no dia a dia, não ocorre, não é uma prática não no é uma estado de São Paulo? Não é uma prática há muitos anos, por isso que o viés hoje da rede é o viés autoritário que existe hoje nas diretorias de ensino. Então você tem uma rede totalmente autoritária, por isso que também você tem essa reação, não há diálogo, por isso que estourou esse movimento. Agora é um absurdo que o governador tenha chancelado esse parecer, essa orientação da PGE, da Procuradoria-Geral, do Procurador-Geral do Estado, que o Elival Ramos, que na verdade é um serviçal, né, um capataz do álcool, e de tentar criminalizar o movimento educacional. Ao invés de praticar a gestão democrática, abrir o diálogo, ele vai criminalizar uma questão que deveria ser tratada pela Secretaria da Educação com diálogo, né, com muito diálogo, com abertura de canais de comunicação, não só com os alunos, mas com os professores, com os pais dos alunos, com as entidades. Essa deveria ser a postura do governo, mas ele vai para a criminalização, né? Ele tem que entender que a ocupação é uma forma legítima de defesa da escola pública, gratuita e de qualidade. A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos orientou o Estado de São Paulo com relação às ocupações da educação, das escolas públicas, exatamente nesse sentido, né, de que o governo abrisse o diálogo. E todos fomos surpreendidos com essa orientação do que a gente chama juridicamente de autotutela, né, que o Estado pode lançar a mão da autotutela
para desocupar simplesmente quando quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, os imóveis eventualmente ocupados. Mas essa ocupação é uma ocupação também que, na verdade, é uma manifestação. Você podia falar um pouquinho disso? Sim, a ocupação, ela, a partir de 2011, por exemplo, ela se tornou um grande instrumento mundial de protesto, né? É um novo instrumento de protesto. Praças isso públicas, aconteceu né? Nos Estados Unidos, na Espanha, em vários países do mundo, né? Na Primavera Árabe, nós tivemos muitas ocupações, e no Brasil em 2013 também as ocupações. Então a ocupação hoje é um instrumento de luta, um instrumento de resistência, e o Estado tem que entender isso. Os alunos ocupam uma escola que é deles, na verdade. Quando eles ocupam ETECs e escolas públicas, estão ocupando espaços públicos que foram construídos para eles. Então eles não estão ocupando, é diferente, né? Eles não querem a posse daquele prédio, eles querem investimento em educação. Você acha que há uma insensibilidade da classe política para esse grau de diálogo que hoje a sociedade Totalmente. exige? Olha, na ocupação que houve recentemente na Assembleia Legislativa, eu fiquei perplexo com o comportamento dos deputados, da maioria dos deputados, pedindo que a tropa de choque fosse retirar os alunos, querendo tratar aquela ocupação como um caso de polícia. Nós seguramos, logicamente, e apoiamos a ocupação, foi legítima. Eu digo que o movimento mais importante que houve na Assembleia Legislativa até hoje, nos 180 anos de existência da Assembleia Legislativa, foi exatamente esse movimento de ocupação também de um espaço público, uma Assembleia Legislativa que não legisla, que não fiscaliza o Poder Executivo, que não cumpre a sua função, né? Eu lembro que nós queríamos instalar uma CPI para investigar a máfia da merenda escolar. Nós só tínhamos 25 assinaturas e precisávamos de 32 para protocolar o pedido. Sim. E não conseguíamos, porque a base do governo não assinava e não ia assinar. Nós já estávamos desistindo, porque não havia possibilidade de conseguir as 7 assinaturas restantes. No entanto, fomos surpreendidos pela ocupação, que foi vitoriosa, ganhou apoio da sociedade, de vários setores da opinião pública, e os alunos tiveram uma grande vitória, porque de 25 assinaturas, hoje nós temos 91 assinaturas. Nossa. Então, um movimento vitorioso, e a CPI será instalada nos próximos dias por conta da pressão que os alunos fizeram, ocupando durante 4 dias de uma forma super organizada, e nós tivemos o apoio de vários setores. Artistas foram tocar dentro da Assembleia Legislativa para os alunos. Chico César foi lá e tocou, músicos, artistas, religiosos foram, né? Nós tínhamos ali peregrinações de vários setores da sociedade levando alimentos para os alunos, porque a sociedade entendeu que esse é o caminho, que o poder público tem que ser pressionado, senão ele não atende às reivindicações sociais. E a ocupação é um instrumento nesse momento. E que eu acho muito interessante nessa área específica da educação é que a nossa legislação, que é uma legislação antiga, inclusive, da década de 90, o Plano Nacional de Educação, que prevê uma série de obrigações para o gestor, coloca entre as obrigações exatamente a obrigação do diálogo para a implementação de qualquer política pública de educação. E há uma dificuldade aí. Na verdade, acho que a legislação está mais avançada do que a nossa classe política governante, né? E o que mais entristece um pouco a gente é ver as instituições jurídicas, às vezes, não darem vazão ao que a própria lei diz, né? Que é a necessidade do diálogo. Quer dizer, em vez de orientar o administrador a dialogar, orienta o administrador a decidir de uma forma mais abrupta, mais autoritária, a questão que não resolve, né? Vai continuar como essa medida, esse parecer da PGE, né? Que é um retrocesso para nós. Nosso caso causou perplexidade o parecer. Com certeza. Né? Agora eu quero assim registrar que o Sindicato dos Procuradores soltou uma nota muito interessante, inclusive que nós repercutimos e utilizamos na defesa desses estudantes, né? E fazer um registro também que nós, lá pela Assembleia Legislativa, fomos ao Supremo Tribunal Federal e entramos com a DPF contra essa medida aqui da Secretaria da Segurança Pública, né? E contra o parecer também
do Procurador-Geral do Estado. Nós já protocolamos essa ADPF no Supremo Tribunal Federal e também ingressamos aqui com uma representação no Ministério Público contestando, né, e utilizando inclusive o mesmo argumento utilizado na nota do Sindicato dos Procuradores do Estado de São Paulo. Gianazzi, quando houve então aquele problema mais agudo no final do ano passado, o governador trocou o secretário de Estado da Educação, agora nós temos lá o ex-presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Renato Nalini. Como está a relação hoje do comando institucional da educação, do governo do Estado com os alunos? Quer dizer, melhorou a relação ou nós estamos ainda com dificuldade de iniciar esse diálogo, né? Ou de firmar um diálogo mais propositivo, que atenda aos estudantes, na verdade, atender aos estudantes e atender a coletividade, atender a sociedade, atender ao Estado brasileiro, no sentido de que tenhamos uma sociedade cada vez mais justa, mais bem formada, né? Com conceitos firmes de cidadania, enfim. Olha, o atual secretário, o Nalini, o desembargador Nalini, ele é um homem de diálogo, tem dialogado bastante, mas acontece que a estrutura da Secretaria da Educação, as diretorias de ensino, que são mais de 90, são todas autoritárias, a estrutura é autoritária, ele não conseguiu ainda alterar essas estruturas, então não adianta ele ter diálogo se a política educacional continua sendo autoritária. E duvido que ele tenha carta branca do governo Alckmin para implantar algo mais revolucionário, mais avançado nesse sentido. Talvez haja ali uma democratização pro forma, né, alguma consulta básica, mas duvido que isso se aprofunde na rede estadual, não por conta dele, mas por conta da própria estrutura autoritária e do governo, que também reza essa cartilha autoritária. Deixa só, a gente precisa finalizar aqui, só para a gente ter uma ideia, quer dizer, o que os estudantes especificamente, eu acho que precisariam para que houvesse uma relação mais saudável, vamos dizer assim, entre o governo do Estado de São Paulo, seja lá ele quem for, né, e o público destinatário da educação, que são os estudantes? Olha, é muito fácil, tem que ter gestão democrática da escola pública, a gestão tem que ser compartilhada, não só com a direção, mas com os alunos, com os funcionários, com os professores, com os pais de alunos, com as entidades, com os representantes da sociedade. A escola é um espaço público. Se não houver essa participação, né, que é conhecida como gestão democrática, não haverá saída para a educação. Mas, sobretudo, tem que ter investimento também na educação. Se não houver investimento na educação, se nós continuarmos com uma educação sucateada, degradada, tanto do ponto de vista humano como do ponto de vista físico também, não vai ter saída para a educação. O Plano Nacional de Educação, ele prevê que até 2020 e poucos nós temos que ter mais de 50% das escolas em período integral. O Estado de São Paulo está caminhando para isso ou não? Não tem. Ela não tem. O Estado de São Paulo ainda não... Tem algumas escolas, tem 200 escolas de tempo integral, mas são escolas também sem nenhuma infraestrutura. O aluno a escola hoje do Estado de tempo integral, as que existem hoje, são depósitos de crianças, porque não tem a mínima condição. O aluno fica o dia todo preso na escola, ele não tem acesso, porque o aluno não fica só estudando o dia todo dentro de uma escola de tempo integral, tem que ter acesso à cultura, né, a oficinas, mas essas oficinas não existem, essas salas pedagógicas não existem, então o aluno não tem condição de ficar tendo aula de matemática o dia todo, isso não é escola de tempo integral. Então o Estado não investe nisso, né? E nem vejo que isso seja a principal crise da educação. Se o Estado oferecer 5 horas de qualidade de ensino, já valeu, mas nem isso acontece, entendeu? Entendi. Bom, mas a gente tem que continuar lutando para melhorar essa situação, né? Eu acho que E a luta é por mais investimento em educação e pela implantação da gestão democrática. Isso ajuda muito a educação no Estado de São Paulo. Gianazzi, eu quero te agradecer demais a nossa conversa aqui, quero te cumprimentar pelo teu trabalho aí em prol da educação, pelo teu trabalho na Assembleia Legislativa. Eu sou testemunha que você é um deputado exemplar, está todo dia lá trabalhando, enfim,
exercendo com muita dignidade a tua função pública. Então, meus parabéns e obrigada. Eu que agradeço, Márcia, o seu convite e por você abrir esse espaço para debater um tema tão importante que é a educação pública do nosso Estado. Espero contar com você em outras oportunidades. Certeza. Obrigada. Gente, obrigada por assistir o programa. Assistam o Justificando no nosso canal no YouTube e acompanhem o Justificando também no Facebook e no Twitter.